Seja bem-vindo ao canal do Professor Bonassoli. Vamos assistir mais uma aula? Vem comigo! Nossa aula de hoje de contabilidade avançada, nós vamos ver a demonstração das origens e aplicações de recursos, a DOAR. A DOAR, a demonstração de origens e aplicações de recursos, ela foi substituída, né, pela DFC, que é a demonstração do fluxo de caixa. E por que ainda estudarmos a DOAR? Bom, trata-se de um relatório interessante sobre o ponto de vista financeiro. É um relatório que pode ser usado tranquilamente pela controladoria de uma empresa, pela auditoria, e um excelente controle para se saber das origens e as aplicações dos recursos de uma empresa ou de uma entidade. Esse relatório, né, divide-se em 3 partes: origens de recursos, aplicações de recursos, capital circulante líquido, ou seja, a variação do capital circulante líquido. Foi instituída pela Lei 6.404 de 1976, foi obrigatória a todas as sociedades anônimas, né, de capital aberto e fechado que tivessem, na época do seu balanço, 31 de dezembro, um patrimônio líquido superior a R$1 milhão. Lógico, isso depois que saiu o real, né? Porque em 76 não existia ainda o real. A moeda era o cruzeiro. Né? Tínhamos uma inflação altíssima. Né? Quem quer lembrar disso aí, né? A partir de janeiro de 2008, então, com a Lei 11.638 de 2007, deixou de ser obrigatório, mas ainda possui relevância e importância para a administração e finanças empresariais. O último ano, né, não está escrito aí, mas o último ano que foi obrigatório a apresentação da DOAR foi 31 de dezembro, relatórios, né, fechados até 31 de dezembro de 2007. Origem e aplicações de recursos. São valores que representam as fontes de financiamentos e ocorrem por aumentos dos saldos de contas classificadas no passivo não circulante, ou seja, valores de longo prazo, e do patrimônio líquido, né, valores permanentes. Todos sabem, né, que patrimônio líquido não tem prazo. E passivo não circulante são aqueles valores classificados, né, acima de um exercício, ou seja, acima de 360 dias. As origens podem ocorrer também quando existem reduções de saldos do ativo não circulante, ou ainda pelo aumento dos saldos de depreciações, exaustões, amortizações acumuladas, etc. Então, sempre a origem de recursos é um saldo credor, é um aumento de um saldo credor. Nunca a redução e nunca um valor de ativo. Então, origem de dinheiro é sempre passivo, sempre saldo credor. Então, não podemos falar que a origem é um saldo devedor. Alguém pode estar falando para mim, professor, mas e quando eu tenho lá um dinheiro no banco, não é uma origem? Vai se tornar uma origem a hora que você faz um pagamento, a hora que saca, da onde veio o dinheiro? Eu saquei do banco, eu retirei do caixa, eu recebi uma conta de cliente, uma duplicados a receber, recebi. Então daí eu tenho a origem, que é um crédito, porque eu vou fazer um crédito na conta do cliente. Eu vou fazer um crédito na conta do caixa do banco pela saída do dinheiro. Então é saldo credor. Origens, podemos simplificar então, que é de onde veio o dinheiro da empresa, né? Origem é de onde veio o dinheiro da empresa. São todos
origens, todas as fontes, todos os fundos. Nós podemos, inclusive, falar que o total do passivo da empresa, total do passivo, é origem. Não importa a classificação, se é capital terceiro, se é capital próprio, se é de curto ou longo prazo, todo o passivo é origem. Se todo o passivo é origem, então é um capital de giro. Professor, o total do passivo é capital de giro. Claro, total do passivo é capital de giro. Eu não estou falando em capital de giro líquido, estou falando capital de giro. Só capital de giro é o total do passivo. Então a origem de dinheiro, de onde veio o dinheiro da empresa, está sempre no passivo. Lógico, quando reduzo lá o ativo, né, por uma saída, também é a origem. Foi o que eu falei anteriormente aí, né? Bom, vamos ver as aplicações de recursos. São todos os valores que representam investimentos, ou seja, alocações de recursos, e ocorrem por aumento de saldos de contas classificadas no ativo circulante. As aplicações podem ocorrer quando existem reduções de saldos do passivo não circulante, ou ainda pela diminuição dos saldos do patrimônio líquido. Então, o recurso, gente, a aplicação do recurso é sempre quando eu diminuo uma fonte, diminuo a conta do passivo, ou quando eu aumento alguma conta do ativo. Então, o ativo total, eu posso dizer que são as aplicações. Professor, para lá, eu estou com dinheiro parado no caixa, isso aí é investimento? Claro que é. Gente, tem que mudar um pouco o conceito, né? Nosso conceito de investimento. Qualquer valor, qualquer ativo, o caixa não é um ativo. Está lá, representa dinheiro que está em caixa, que está em tesouraria, né? Tem que ser isso, né? Não pode ser diferente. A conta caixa não pode ter lá um saldo, né? De R$1 milhão no caixa e conter papéis, vales, adiantamento, notas fiscais para lançar a saída, recibos, pagamento de título, não pode, né? Porque a contabilização é no dia, na data, entenderam? Então, caixa também é investimento. Tá? Mas eu tenho estoque. Estoque é investimento. Tá? Duplicar se receber de cliente, tem para receber. Investimento. Eu tenho dinheiro aplicado. É investimento. Entenderam? Então, todos os recursos que vão para o ativo é investimento. Então, podemos resumir aí que aplicações como a seguinte frase: para onde foi o dinheiro da empresa? Então, onde foi? Onde foi parar? Para onde? Entenderam? Então, a aplicação de dinheiro é isso. Para onde foi parar, né? Ou onde foi parar o dinheiro da empresa. Capital circulante líquido. No relatório do AR, a diferença entre a soma das origens menos a soma das aplicações será a variação do capital circulante líquido. Se as origens forem de maior valor, então houve um aumento do capital circulante líquido. O contrário será uma diminuição. Professor, mas o que é capital circulante? Calma, já vou explicar o que é capital circulante líquido, tá? Então aguenta as pontas aí. Primeiro eu vou mostrar para vocês aqui então um modelo da nossa DOAR, né? Demonstração de origem e aplicações de recursos. Então tem um modelinho estruturado aqui. Lógico que não tem todas as contas, porque cada caso é o caso, né? Eu montei aqui só uma para vocês terem uma ideia, né? De como é que funciona esse relatório. Nós colocamos sempre primeiro aqui, ó, as origens, que é da onde veio o dinheiro. Eu não posso simplesmente colocar a aplicação, onde eu apliquei o dinheiro, né? Até existe como nós aqui no Ocidente, né? Nós sempre vemos tudo da esquerda para a direita, né? O balanço, nós começamos com as origens, né? No balanço patrimonial, começamos da esquerda para a direita.
não é muito correto, porque como nós somos ocidentais, deveria começar pela origem, né? Então deveria ser primeiro o passivo, né? Deveria ser desse lado o passivo, do lado esquerdo o passivo, do lado direito o ativo. Mas é o contrário, né? Mas aqui na Doar, eu acho que lembraram disso aí, né? Colocaram primeiro as origens para depois a aplicação. Então primeiro eu ganho, depois eu gasto, né? Não é o caso de ganho e gasto aqui. Mas nós temos lá no modelinho nosso o lucro líquido do exercício, é uma origem. Por quê? Porque está aumentando o saldo do patrimônio líquido. Mais depreciação acumulada. Eu tive um aumento de 300 mil, claro, aumentou um valor que está lá no ativo, que depreciação acumulada é conta redutora do ativo, mas tem saldo credor. Se eu aumentei o saldo credor no ativo, automaticamente eu estou reduzindo o ativo, então é uma origem. Opa! Então, equivalência patrimonial. Por que está negativo a equivalência patrimonial como origem? Gente, significa que houve uma perda aqui. Então eu perdi na equivalência patrimonial 150 mil. Pô, professor, como é que pode ser origem uma perda? É que eu tive uma redução, né, do meu investimento. Toda redução de investimento é origem, não tem como. Os contadores na época, né, pelo menos a minha época, eu sou de uma turma de 77, comecei a faculdade de contábeis, a minha primeira faculdade, em 1977. Então, os contadores se batiam muito com essa demonstração. Muitos deram graças, né, quando veio a DFC, porque eles se batiam justamente com essas coisas. Ó. O que diminuiu, o que aumentou, mas será que é mesmo? Pô, eu tive uma perda aqui, é uma origem. Claro, você desimobilizou, você tirou dinheiro, então reduziu a tua aplicação. Se reduziu a aplicação, é uma origem. Nossa, hoje eu estou só clicando onde não deve. Aqui. Ó, de terceiros, aumento da dívida de longo prazo, é uma origem. Eu peguei um empréstimo aqui de longo prazo. Fechou 2.600. Isso aqui no relatório, na época, tinha que lançar como positivo. As origens positivas e negativas aplicações. Então fazia a diminuição aqui. Somava tudo, né? As aplicações, então eu aumentei contas do longo prazo, aumentei os investimentos, aumentei o imobilizado. Daí eu tenho aqui uma aplicação que é o seguinte, eu tinha lá uma conta de dividendos a pagar. Paguei durante o ano 200 mil de dividendo. Então eu reduzi um passivo. Então é uma aplicação. Total 1.600.000. Diferença entre 2.600 para 1.600, eu tive um aumento ainda no meu capital circulante líquido de 1 milhão. Esse relatório aqui é muito bacana, sabe? Porque ele te mostra tudo, de onde veio, para onde foi o dinheiro da empresa. E ele tem mais contas, né? Cada empresa é uma empresa, tem seu caso, né? Cada caso é um caso. Então cada uma tem as suas próprias contas de origem e aplicação. Mas o pessoal se batia muito na época para fazer isso aí. Existe inclusive, eu encontrei inclusive algumas reportagens, alguns artigos, né? Que os contadores estavam dando na época, né? Graças que estão mudando, né? Porque era muito complicado de fazer isso aí. Eu fiz, né? Várias vezes, lógico, né? Eu fui, muito embora não estivesse exercendo diretamente contabilidade naquela época, né? Eu estava lá como diretor de uma empresa, mas eu acompanhava os contadores porque eu era formado, né? Em contabilidade. E o grande enrosco sempre era esse relatório aí. Então eles me chamavam para dar uma mão lá na contabilidade para fechar esse relatório, para fechar os relatórios finais. E eu sempre exigi dos meus contadores, né, bons relatórios, bons balanços. Lógico, se você é contador, você tem que exigir que saia coisa boa, né? Mas, gente, deixando a história de lado, que não interessa, vamos ao que interessa aqui, né? Só uma observação, como todos os relatórios contábeis, a Doar também era elaborada comparativamente. Então, você tinha que comparar com o período anterior. E vamos falar uma coisa que é verdade.
um relatório por si só, ele tem que ser do tipo analógico, ou seja, tem que ter valores que eu possa comparar. Senão eu não tenho como analisar, né? Como é que eu vou falar se a situação melhorou, se piorou, se a empresa está em situação pré-alimentar ou não, ou se está muito bem, obrigado, se eu não fizer a comparação com o ano anterior. A Lei 6.404 ela foi assim até muito boa para os contadores, né, vamos dizer assim, porque só exigiu comparação com o ano anterior, né? Hoje em dia não tem problema mais isso, né? Porque você puxa lá o balanço, você está com o balanço fechado anterior. Quando você vai puxar o balanço atual, você já pergunta até quantas colunas você quer. Mas se eu fosse legislador na época, ia pedir para comparar com mais valores. Em controladoria, né, quando a nossa aula é controladoria, eu acho que eu até não publiquei nenhuma aula de controladoria ainda, mas na controladoria a gente recomenda para os controllers que elaborem relatórios comparado com mais de 2 anos, né? Não comparar o ano anterior com o atual. Às vezes não diz muito. Você tem que ter um histórico sempre, né? Sempre que for análise de relatório, tem histórico. Eu acho que eu já até comentei isso aí nas nossas aulas que estão publicadas lá sobre finanças empresariais. Bom, aqui sim, vou responder a pergunta de quem está aí com isso na pendência, né? O que é capital circulante líquido, né? Então, o capital circulante líquido ele é calculado pela diferença entre o ativo circulante menos o passivo circulante. Então, nós temos aqui uma fórmula, né? CCL, capital circulante líquido, é igual ao ativo circulante menos o passivo circulante. Definição. Gente, definição tem um monte de definição na internet, em livros aí, né? Autores inclusive consagrados, mas eu acho que essa definição aqui que eu coloquei para vocês, eu achei até alguns que compartilham da mesma ideia minha, que eu acho a mais correta. O que é a definição de ativo circulante, né, de CCL? É o valor que a empresa possui de aplicação no giro. Não é capital de giro, é o valor que a empresa possui de aplicação no giro, representando também a garantia extra de liquidez. Qual liquidez? Pode ser representado pelo cálculo da liquidez corrente. Como é que é a liquidez corrente? A liquidez corrente é LC, liquidez corrente, que divide ativo circulante pelo passivo circulante. Vai te dar uma resposta assim que para cada R$1 de dívida possui mais X de garantia de liquidez. Não é que você tem o dinheiro, você tem garantia de liquidez em ativos. O CCL ele faz o mesmo cálculo, só que ele faz por diferença. Ele faz o excedente. Por isso que eu entendo que a melhor definição para o CCL é a garantia extra. Porque se eu fizer ativo circulante menos passivo circulante, o que sobra? O dinheiro que se eu pagar aquelas contas, o dinheiro que está sobrando, né? É o CCL. Se eu pegar a dívida de curto prazo, né? E agora, se eu dividir, eu vou encontrar um quociente que me diz que eu tenho, para cada R$1 de dívida, eu tenho garantia de X, né? 1 mais um plus, né? Para cobrir essas dívidas. Então, o capital circulante líquido não é capital de giro líquido, é simplesmente o valor extra que eu tenho em ativos, porque é uma aplicação, né? O saldo é devedor, lá no ativo para fazer face para cobrir as dívidas de curto prazo. Eu vou explicar melhor isso aí, porque tem gente que já está querendo me dar uma facada aqui pelas costas, né? Cortar meu pescoço, né? Ou então tá com aquela faquinha assim, né? Que tá lá, deixa eu ver se eu consigo colocar assim, a faquinha assim, né? Aquela faquinha que fazia assim, que daí tocava aquela musiquinha dos filmes do Alfred Hitchcock, né?
do assassino, tem gente que já está assim comigo só por eu ter falado isso aqui. Isso aqui gera muita polêmica, inclusive em sala de aula, porque os meus alunos eles leem, sabe? Eles estudam. Bom, deixa eu então esclarecer isso aí para vocês. Então eu escrevo ali, inclusive, chama atenção, né? As minhas aulas, a maioria, eu fico falando no quadradinho embaixo aqui, mas eu gosto de colocar o PowerPoint que fica registrado para os meus alunos aí, para você que está assistindo, né, que está querendo aprender um pouco mais. Eu sempre deixo registrado ali, porque você pode, né, parar o vídeo, né, dar uma paradinha no vídeo e consegue ler, né, antes que eu termine de falar. Muita atenção aí, gente. Toda atenção é pouco, para não sair besteira. O CCL não é capital de giro, pois o saldo é, quando positivo, né, devedor. No final ainda eu vou explicar o que é um saldo negativo aí do CCL. O que indica? Não é coisa boa não, gente. Então o CCL não é capital de giro, pois o seu saldo é, quando positivo, desculpe aqui de novo, não sei por que está sensível esse mouse, devedor. Portanto, a regra em finanças é que um saldo devedor é aplicação e não origem. Pô, professor, mas tem um monte de livro escrito aí que CCL, CGL, eu tenho. O livro que eu uso em finanças, eu gosto do livro. É um excelente livro. Tá errado também. O autor diz que CGL é igual. Só que ele diz assim: CGL, capital de giro líquido, é igual ativo circulante menos passivo circulante. Simplificadamente dá o mesmo valor, mas o saldo é devedor. Matou a pau. Né, Juvenal? Então, não é. Então, o CCL não é. E, gente, vamos pensar uma coisa: por que o legislador. Né, eu estudei muito a Lei 6.404, porque foi bem quando eu estava fazendo a faculdade que tinha acabado de entrar em vigor a lei. E na época eu era contador e eu tive que me adaptar todo com a lei. Antes a gente já seguia a circular 179 do Banco Central, né? Quando veio a 6.404, 76, eu tive que me adaptar. Então eu tive que estudar muito isso aí. E eu garanto para vocês que CCL não é capital de giro líquido, porque o saldo é devedor e representa uma aplicação de recurso. A diferença mesmo representa uma sobra de ativos, nós vimos anteriormente ali naquela explicação anterior, entenderam? Então não é capital de giro líquido. Aí pode mandar todos os papas e bispos da contabilidade e falar comigo, eu vou morrer afirmando que não é. Pode até escrever na minha lápide, né? CCL não é capital de giro. E vocês vão entender aqui na frente por que eu afirmo isso aí. Ó, deixa eu achar o mouse aqui. Tá aqui. Ó, é correto afirmar que CCL representa o valor do CGL, capital de giro líquido, que no momento está aplicado em ativos de liquidez de curto prazo. Olha, por que dá a confusão? É correto afirmar que o CCL representa o valor do capital de giro líquido. Ah, se ele representa o valor do capital de giro líquido, então é capital de giro líquido. Gente, não foi isso que eu falei. Não estou me contradizendo. Analisem comigo. O CCL representa o valor que eu tenho lá de origem, de capital de giro líquido, que no momento está aplicado em ativos de liquidez de curto prazo. É tão somente isso o CCL. Não é o capital de giro. Muito embora é o dinheiro do capital de giro que está aplicado. Entendeu? Está aplicado em ativo. Lógico, porque a diferença entre ativo e passivo, se você pegar o de longo prazo e o permanente menos, fizer a formulazinha, já vou mostrar para vocês, o valor é o mesmo. Agora eu vou mostrar a surpresa para vocês.
Então é correto afirmar, então isso aqui é correto, estou fazendo uma afirmação. É correto afirmar, não estou colocando interrogação. É correto afirmar então que o CCL é contrapartida do CGL. Então somente isso, CGL é contrapartida do CGL. E vocês acham que o legislador iam fazer CCL e CGL com a mesma sigla? Era só para falar que é a mesma coisa? Claro que não. Muito embora está cheio de livro e artigo, inclusive eu li vários aí sobre capital circulante líquido, vários artigos que diz CCL também é chamado de CGL. Gente, por favor, não vamos mais cometer esse erro aí, tá? Ó, ainda sobre o CCL, existe apenas uma fórmula para se calcular o capital de giro líquido, que é o CGL, que é o que o pessoal confunde CCL com CGL. Então só existe uma fórmula para calcular o CGL, que é uma fórmula que está correta. Não existe outra. Não tem outra forma. Se não existe outra forma, então quando alguém escreve CGL igual ativo circulante e passivo circulante, está totalmente errado. Pelo amor de Deus, aí alguém que escreve livro, corrijam seus livros, não é? Coloca uma errata, né? Não é vergonha isso, gente. Vamos fazer, vamos lá, vamos corrigir seus livros, né? Vão corrigir seus artigos. Não que eu saiba mais que os outros, pelo contrário, eu estou aprendendo todo dia, né? Eu sempre digo para os meus alunos que eu vou morrer aprendendo, e eu gosto de aprender, eu tenho humildade suficiente para aprender, né? Eu baixo a orelha, escuto. Eu ainda sou estudante, gente. Eu sou estudante, eu nunca parei de estudar, né? Eu dou aula, você é professor, então você está aprendendo muito. Aprendo muita coisa com os meus alunos, muita coisa eu tenho que pesquisar, né? Eles me colocam na parede, tem uns alunos aí que colocam ali na parede, mas tem que estar pesquisando, tem que estar aprendendo. Mas eu continuo estudando, não paro de fazer novas graduações, novas pós-graduações, né? Eu só não me arrisquei a fazer novo mestrado, porque é uma repetição de pós-graduação, temos mestrado aí, né? E nem doutorado, porque eu não achei quem me patrocinasse aí num doutorado, né? Senão eu fazia, não tem problema nenhum. É só falar, quer fazer um doutorado? Faço, só me dá uma bolsa aí integral, que eu faço, sem problema nenhum, né? Então, o CGL, ele é o PL, né? Mais o passivo patrimônio líquido, né, mais o passivo não circulante, menos o ativo não circulante. Então eu pego todas as minhas fontes permanentes, menos o meu ativo permanente, que é o ativo não circulante. Não se usa mais, né, o termo ativo permanente. Eu até gostava, achava que era melhor, né? Podia transformar tudo, o não circulante podia mudar para ativo permanente. Ou podia deixar, né, a nomenclatura, colocar ativo não circulante e deixar separado, né? Ativo permanente. Daí desmembrar, né? O investimento imobilizado, né? Lá hoje tem o ativo intangível, né? Então, poderia deixar dessa forma. Então aqui nós temos a formulazinha com a legenda e só existe uma para calcular o CGL, ok? Que não tem nada a ver com o CCL. Ó, aqui, agora aqui eu coloquei uma observação que eu gostaria que vocês também prestassem atenção. Por que as pessoas, inclusive escritores consagrados, tá certo? Consagrado tá certo, confundem o CCL com o CGL e dizem que é a mesma coisa? É muito fácil de confundir. Gente, inclusive eu até fiquei muitos anos achando que era a mesma coisa, porque dava o mesmo valor, né? Até em sala de aula já falei isso, que era a mesma coisa, depois eu voltei atrás, gente. Quando eu descobri que não era, e eu descobri que não era a mesma coisa quando eu fiz o meu mestrado, que eu peguei um professor muito bom da área de finanças, e ele começou, e ele não era brasileiro não, ele era espanhol. E ele colocou isso aí no quadro, e, né, na pantala, como diz ele, e falou para peguem os bolígrafos aí e vão escrever, né? E passou uma coisa assim para nós.
Ele disse, não, origem é credor. Não tem. Daí que eu fui entender, caiu a ficha. Eu tive que acertar com os meus alunos também, né? Então eu acabei cometendo os pecados aí também de ensinar errado. Agora, né? Estou passando a dica para vocês aí, se tiver alguém assistindo, né, esse vídeo e entender isso que eu estou falando, então corrija, gente. É bom corrigir para a gente não ensinar mais pessoas ainda coisas erradas. Aqui também, então, por que confunde isso, né? Que diz que é a mesma coisa. Porque o valor é o mesmo. Coloquei entre aspas o valor é o mesmo. Só que não é o mesmo. Só que os sinais são diferentes. O CCL tem saldo devedor e o CGL credor. Um é contrapartida do outro. Eles se anulam. Né? Débito, crédito, mesmo valor. Um é contrapartida do outro. Se anula. Somente saldos, ó, isso aqui é regra, gente. Ó. Somente saldos, valores credores, são origens de recursos. O CCL não é saldo credor. Não pode ser considerado como capital de giro. Entenderam? Se o CCL é saldo devedor, CGL é saldo credor, então o CCL não pode ser considerado como capital de giro. E se o CCL for negativo, deu saldo credor. Gente, aqui começa o grande problema. Por isso que é importante o estudo da DOAR. Continuar estudando a DOAR. A gente não esquecer esse conhecimento. Às vezes a gente esquece o conhecimento antigo, troca pelo moderno, e a gente não deve fazer isso, entende? Ó, então, se o CCL for negativo, deu saldo credor. Eu falei para vocês que o CCL é sempre saldo devedor. Mas se deu saldo credor, se o passivo for maior que o ativo, significa que a empresa está com o passivo a descoberto. Vou repetir, a empresa está com o passivo a descoberto no curto prazo. Está sem garantia de ativos para cobrir essas dívidas no valor nominal do saldo apresentado. Então, do valor nominal do saldo apresentado, ativo menos passivo, ela está sem garantia. Ou seja, ela tem mais dívidas do que tem de ativo circulante. Então ela não tem um realizável, ela não tem um caixa, não tem um banco, não tem uma aplicação, o saldo de estoque está baixo, ela não tem nada para garantir que ela vai conseguir pagar essas dívidas de curto prazo. Vocês sabem que dívida de curto prazo vence todo dia. Como que uma empresa chega nessa situação? Pode ser que dívidas de longo prazo tenham caído agora para o curto prazo. Uma hora você tem que pagar, né, as dívidas de longo prazo. Então, ou você renova a longo prazo, né, vai ter que renegociar a dívida. Né? Pode ser sinal de insolvência. Geralmente é caso de insolvência. Mas cada caso a gente tem que ser analisado individualmente. Algumas atividades podem ter essa particularidade aí. Pode ter. Por exemplo, um supermercado, de repente, que tem alta rotatividade dos produtos perecíveis, ele compra, né, a prazo, o supermercado costuma jogar o prazo lá em cima. Ele gosta de comprar assim e pagar a longo prazo. Por quê? Porque ele faz um capital de giro, dinheiro barato. Você só consegue vender para o supermercado se der muito prazo. Como ele vende praticamente à vista, né, e mesmo que é comprado com cartão, ele recebe, antecipa, ele tem muito dinheiro. Então ele pode se dar o luxo de imobilizar, comprar outra loja. Então ele fica com o CCL negativo. E o capital de giro líquido também, vocês vão ver que fica negativo também. Então cada caso tem que ser estudado. Ó, se o CGL for negativo, deu saldo devedor, opa, eu falei que CGL é saldo credor, porque é origem, né? Então não pode ter CGL com saldo devedor, senão não é CGL.
Eu não posso falar que o capital de giro líquido está negativo, porque não existe. Se está negativo, não tem capital de giro. Então é mais certo falar que não tem capital de giro. Então está negativo. Também significa que as fontes de recursos de longo prazo e o capital próprio foi inteiramente imobilizado. Quando você imobiliza todos os recursos de longo prazo, ou seja, investe em ativos de longo prazo e ativos permanentes, você fica aí, no caso, sem capital de giro. E tem um agravante aqui nesse caso, que o CGL não deu zero. Você imobilizou também fontes de recurso, olha aqui, ó, fontes de recurso de curto prazo. Gente, eu saí fora aqui, mas tudo bem. Então deixa eu ir lá de novo. Aqui. Eu sou meio desastrado às vezes com esses PowerPoint. Cliquei onde não devia. Usou fontes de recurso aqui de curto prazo. Então, se você usou fontes de recurso de curto prazo e todo o dinheiro teu que se tinha de longo prazo, de empréstimo de longo prazo, mais todo o patrimônio líquido, você jogou em valores de ativo permanente lá, pode ser ativo imobilizado, investimentos, contas a receber de longo prazo, né? Concedeu prazos grandes. Eu não sei o que você tem no balanço. Só pode significar uma coisa: você pode estar em estado de insolvência ou um estado pré-falimentar. Então tem que ser analisado, como eu falei anteriormente do CCL, tem que ser analisado cada caso. CCL e CGL dão o mesmo valor? Claro que dá o mesmo valor, só que com sinais diferentes. Nesse caso aqui inverteu os sinais, né? O CGL, que antes era positivo, ou seja, dava saldo credor, agora passou a ser devedor. E o CCL, que era devedor, passou a ser credor. Mas eles continuam tendo o mesmo valor, com sinais diferentes, ok? Gente, eu espero que vocês tenham entendido toda essa mecânica aí e que tenha valido a pena estudar novamente, né, um pouquinho do ar. Demonstrativo que não está mais, né? Assim, não está mais em moda, mas internamente ainda serve muito e o pessoal de controladoria deve sempre dar uma atenção especial para esse relatório. Pessoal, eu agradeço muito a atenção de vocês, né? Até a próxima. Não esqueçam de fazer inscrição no meu canal, ok?